Preciosos irmãos e ouvintes, é com imenso prazer que apresentamos a vocês a série de mensagens Caminhos e Veredas. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho silencioso é o tema da palestra de hoje. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Pedidos de oração. Essas pessoas creem na cura divina. Estas pessoas creem que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Estas pessoas creem que o Senhor pode mudar as coisas. E nesse instante também, não só a igreja presente, mas a igreja invisível, aqueles que estão do outro lado, nos ouvindo, estão também nesse instante ligados conosco em oração. Nós juntamente agora nos unimos em fé e pedimos pela graça poderosa do Senhor sobre esses pedidos, Pai. Sobre essas pessoas que estão com problemas no corpo, no físico, na alma, problemas materiais, espirituais também, problemas dentro dos seus lares, problemas em suas mentes, ó Deus, complexos de inferioridade, complexos de superioridade, seja qual for o problema, a dor que sintam, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que dá vida, o Senhor é aquele que restaura, e nós simplesmente temos que crer que o Senhor é que pode fazer a obra. Colocamos, portanto, esses pedidos diante do Senhor, e que seja feito de acordo com a fé destas pessoas. Os meus irmãos, os meus ouvintes nesse instante que me ouvem, e que estão com dores, que estão com doenças em seus corpos físicos, não importa em que local dos seus corpos, Pai, ajuda-o, cura-o nesse instante, que a Tua palavra, como espada cortante, possa penetrar até a divisão da alma e do espírito, até o tutano dos ossos, e curar toda enfermidade, expulsar cada demônio, Pai. O Senhor tem este poder, e nós cremos que estas promessas são nossas, porque nós somos Teus filhos, Pai. Oramos por cada uma das pessoas que tem seus nomes aqui, neste caderninho de oração. Essas pessoas que têm seus nomes aqui, cada família representada. Oramos por cada uma destas pessoas, implorando o Teu poder. Uma gota do Teu sangue é suficiente, Pai, contra este homem e seu problema, contra esta mulher e as suas dificuldades. Pai, uma gota do Teu sangue é suficiente para curar todo enfermo, para destruir todo o mal, para curar cada enfermidade que há no planeta Terra, se tão somente dermos lugar para o Senhor trabalhar, para o Senhor agir. E oramos que o Senhor atenda às nossas orações, não porque merecemos, mas porque o Senhor é rico em misericórdia, é rico em perdoar. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7, diz assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não. O caminho silencioso. Silêncio. Esta terra manchada de pecado, disse o poeta, toda cheia de trevas e de religião, muito em breve um grande silêncio haverá, porque o povo de Deus dela desaparecerá. O poeta continuou dizendo: silêncio, que silêncio, oh, que triste silêncio haverá. Alegremos-nos no Senhor, irmãos amados, é tempo de fazer barulho, de gritarmos, porque muito em breve estas bocas se silenciarão aqui na terra e só vão cantar louvores na glória eterna. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Se esse Jesus,
o mesmo ontem, hoje e eternamente, está na sua igreja. A igreja de Cristo aqui na terra é o caminho. O profeta disse: na igreja você tem segurança. Na igreja não é aqui, as quatro paredes. É você fazer parte do corpo de Cristo. Ele disse: você na igreja, você tem segurança. Assim como o bebezinho tem segurança no ventre materno, protegido ali. Se bem que nem tanta mais, né? Nem tanta. Porque está lá tão quietinho, daqui a pouco um trago de cigarro, uma baforada, veneno puro é passado para aquele bebê. Mas a igreja de Cristo, ela não ingere veneno, ela se alimenta da palavra. Isso para dar sustentação, para dar força e vigor a cada membro, a cada filho, a cada filha, a cada um daqueles que tem vindo, que tem entrado pela porta da graça. Todos eles estão sendo alimentados pela palavra, porque eles primeiro entraram pela porta. E Jesus disse: quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Amém? O profeta Isaías, falando a respeito de Jesus, o qual era o caminho, ele disse como seria esse ministério de Cristo quando ele fosse então levado em opressão. Ele foi oprimido, mas a boca ele não abriu, silenciou. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E por que é que nós sempre queremos estar falando? Porque nunca sabemos a hora de calar. Porque nunca escolhemos um momento para ficarmos em silêncio. Mas tem pessoas que falam tanto, que quando ficam quietos um momento, você já acha: fulano está com problema. Será que está doente? Está com raiva? Qual o caso? Puxa, eu não tenho o direito de ficar calado de um momento? Silêncio é abstenção de falar, falta de ruído. Se você entrar em um ambiente totalmente à prova de som, à prova de ruído, seus ouvidos ficarão tão perceptíveis, tão sensível àquilo, porque você está tão acostumado a ouvir barulhos, a ouvir ruídos, que você em um ambiente à prova disto, o ambiente em si, ele perde a noção para você, a ponto de que você não tem mais ideia se aquele ambiente é redondo, ou achatado, ou oval, porque o barulho, o som que você ouve, te dá ideia de distância. O ronco do carro, você conhece, é o de fulano. O mecânico já diz: fulano está vindo ali. Estou ouvindo o barulho do carro dele, já conhece de longe. Você sabe até a distância para abrir a porta para alguém, porque você vê seus passos se aproximando. Você tem ideia de onde você está, você fecha os olhos ali, olha, você domina o ambiente. Você sabe se o vizinho está com o som ligado lá, criança de fulano está brincando lá na rua, o barulho do cachorro de ciclano está ali. Você domina o ambiente pela distância, altura, profundidade, por causa da sua audição. Se aquilo para, se cessa tudo, você perde o controle do ambiente que está em sua volta. E muitos, colocados em teste, eles chegaram à beira da loucura, porque existem lugares que você já não consegue nem sequer ouvir a sua própria voz, porque não tem uma atmosfera para levar o som. Tão perto daqui para cá, não é? Mas não tem o veículo ou o caminho do som. Não existe. No entanto, debaixo d'água, mergulhe, bate uma pedra na outra, você vai ver tum, tum, tum. A água é um bom condutor de som, como é de eletricidade. São caminhos. São caminhos. Quando é exigido para o homem ficar em silêncio, cala-te. Oh, mas aquilo sobe um fogo, né? Quem é você? Eu falo quando eu quiser. Mas quando Deus nos pede não, quando Ele nos ordena para calar, é melhor não abrir a boca, gente. No livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 9, você encontra estas palavras: falou mais Moisés
e os levitas, sacerdotes, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio. Por quê? Guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser o povo do Senhor teu Deus. E Deus queria falar com o seu povo, mas com o povo fazendo barulho? Não, senhores. Se quisermos ouvir a voz de Deus, nós precisamos calar, porque Deus, como eu disse pela manhã, não é aquele monte de pessoas fofoqueiras, contadoras de piada, que cada um quer ser ouvido, cada um quer falar. Ou quando se junta 5 ou 6 mulheres, mulher tem que falar. É a natureza. Se ela não contar todos os problemas do dia, quando o marido chega, ela entra em problema, ela entra em depressão. Mas o caso é que você vem tão saturado do trabalho já, que às vezes você, é isso mesmo, e nem olha, e isso aqui tá bom, você nem olha. Você não observa uma cortina que foi modificada, não observa alguma coisa que foi limpa, não, nada disso. E ela quer que você observe, quer que veja o que fez, o cuidado que teve com a casa, e quando você não observa ela, então ela começa a falar. E você não está disposto a ouvir, daí a pouco ela fica nervosa. E ao invés de só conversar, já começa xingos. Porque quer ser ouvida, é a natureza dela, é falar. A estrutura é esta, é a única maneira que tem de descarregar os problemas, é falando. Agora, vai ter que chegar o momento dela ficar quieta para ouvir. E quem quer ouvir? Aí começa essa discussão. E a melhor maneira, você chega em casa, viu, irmão? O marido gosta de conversar muito, de reclamar disso, reclamar daquilo, ou vice-versa. E uma irmã, ela achou a melhor maneira de não discutir com o marido. Todo dia briga, discussões. E ela aprendeu que na hora de começar essa discussão, enchesse a boca d'água e segurasse ali. Não engula, não põe para fora. A única maneira de não brigar, discutir. Já tentou fazer isso? Encha a boca d'água quando o outro começar. E é isto, é aquilo, é aquilo outro. Se você for responder, 2 palitos de fósforo aceso, o fogo é maior. Deixa só um então pegar fogo, que se queime. Fique quieto, é a hora da pessoa falar. Ela quer falar, ele quer falar. Deixe falar. Vai chegar um momento que a pessoa vai esgotar tudo, vai ficar quieto. Aí é o momento de ouvir. Aí se não quiser ouvir, aí é diferente, né? Chega o momento de falar e o momento de ficar quieto, porque para tudo tem o seu tempo determinado. E quando se fala de Deus e o seu povo, Deus quer falar, e para que ele possa falar, você precisa se ficar quieto. Deus não aceita esta bagunça de um fala e outro fala e grita. Não, ele quer que todos fiquem quietos para que ele possa falar. Amém. Sabe o que é isto? Isso é diálogo. Deus não monologa. Não é um monólogo com Deus. Tampouco nós não vamos monologar. Não sei se nem é essa palavra, mas é mais ou menos isso com Deus. Somente você falar. Não, senhores. Deus fica em silêncio às vezes, o dia, um mês, 1 ano, 2 anos, porque nesse período de tempo ele está esperando que você fale, que você peça, que você clame, que você obedeça, que você modifique alguma coisa. Enquanto isso ele fica quieto para você, ele fica silencioso, porque não é momento de Deus falar, é momento de você agir. Não é momento de Deus fazer. Moisés subiu para o monte e ali Deus deu para ele as tábuas da lei e escreveu nela. Ele desceu, chegou embaixo. Israel não estava disposto a ouvir. O Israel não conseguiu ficar em silêncio para ouvir os mandamentos que Moisés trazia. Ele já tinha feito o bezerro de ouro, já estava com suas doutrinas, já estava com seus cantos, com seus gritos, com suas confusões. Moisés então, quando viu aquilo, quebrou as tábuas da lei, voltou para implorar misericórdia e interceder pelo povo. Deus não mais talhou outras pedras para Moisés. Moisés passou mais 40 dias. E Deus disse: agora é sua vez, Moisés. Agora você talhe as pedras. Antes foi Deus que tinha cortado as pedras. Mas na segunda fase, Moisés que teve que talhar as pedras. Aí Deus escreveu nelas, mas Moisés que talhou. Porque Deus já tinha feito a sua parte antes. Agora era a vez dele. Nós queremos colocar tudo para Deus fazer. Do mesmo jeito que queremos que Deus faça tudo, também, quando nos damos mal com nossos problemas, queremos colocar toda a culpa em Satanás. Porque é cômodo jogar toda a culpa no outro. Qual o problema, Adão? Foi a mulher. Qual o problema, mulher? Foi a serpente. E agora? Sempre a culpa vai para alguém. Sempre a culpa vai para alguém.
E se você observar uma coisa, você não encontra a sentença para Satanás lá no Éden. Você não encontra Deus amaldiçoando Lúcifer lá, por ter usado a serpente. Você encontra a sentença do homem, a sentença do homem trabalhar com o seu próprio rosto, maldita será a terra por causa de ti ela vai produzir espinhos, cardos e abrolhos. Deu a sentença para a mulher, com dor terás filhos, porque não era essa a ideia original de Deus, já pregamos isto antes. Deus traria seus filhos pelo poder da palavra, não seria através de dores, de gritos, não. Deu a sentença para a mulher, teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Vê a sentença para a serpente, teu corpo será todo transformado, você vai se arrastar daqui por diante. E cadê a sentença de Lúcifer? Não teve, porque Lúcifer já tinha sido sentenciado antes, quando ele foi destronado, quando ele perdeu o seu principado. Deus não precisava dar mais uma maldição para ele. O caso era para que os filhos de Deus, os nossos primeiros pais, tivessem mantido sua posição naquilo que Deus tinha dito. E se Deus já tinha falado, não tinha mais que ouvir outra coisa. Porque se Deus te falou algo, se Deus te aconselhou a agir de uma determinada maneira, e você ainda fica atrás de conselho, fica atrás de outra coisa, você pode ouvir vários outros conselhos, mas não será mais Deus, porque Ele já falou. E quando Deus fala, Ele não muda a sua palavra. É o caso daquela irmã que veio, que o profeta teve a visão que ela morreria, que ela iria morrer. Ela cantou tão bonito, cantou tão maravilhoso, e o profeta disse: olha, vocês não estão ouvindo ela cantando do outro lado? Já do lado dos portais de ouro. Na hora o inimigo soltou uma língua estranha dentro da igreja, dizendo assim: diz o Senhor, servo de Jeová, você não vai morrer, você vai ver a vinda do Senhor. Disseram: e agora, irmão Brana, se você disse que ela vai morrer? E agora aquela língua tão bonita lá, com interpretação e tudo? Bilbo disse: papai, como é que fica isso? O irmão Brana disse: Deus não me disse nada diferente do que Ele me disse antes. Eu sustento ainda o assim diz o Senhor. Bem, porque Deus já tinha falado. E se quisermos ouvir outra coisa além do que Deus já falou em sua palavra, vamos ouvir muitas outras. Mas é a voz da incredulidade, é a voz da serpente, é a voz do diabo, tentando confundir aquilo que Deus já tem nos dito, já tem nos ensinado. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 16, Paulo se levantou e pediu silêncio, porque as pessoas estavam falando, conversando. Então Paulo se levantou e pedindo silêncio com a mão. Ei, Deus quer falar. É assim. Como Deus quer falar? É um homem, não é diferente dos outros. Mas era o homem que tinha a palavra, era ele que estava com a palavra. E qualquer um que estiver com a palavra, Deus falará através dele, através dela. Porque Deus, quando fala, Ele não faz acepção de homem, de mulher e de criança. Não estou falando de mulher pregadoras, não. Estou falando de Deus falando. Esses dias, minha filha estava contando hoje que um obreiro de uma determinada igreja conversou com ela a respeito das crenças dela, e ela, não sei por quantos minutos, pelo que ela me disse, foi explicar para ele tudo sobre batismo, sobre Santa Ceia, sobre as doutrinas que nós cremos. E eu fiquei abismado como é que ela sabe de tudo isso, não é? Como é que ela sabe de tudo isso? Precisou essa criança ir lá mostrar para ele. Já não é mais inocente, já não é mais inocente a respeito da verdade. E depois filha, agora a outra etapa agora, leva uma literatura para ele, não é? Leva uma literatura para ele, porque você não deve confundir pregar com testemunhar, com testemunho. Não confunda isto. Esteja as mulheres caladas, em silêncio, não lhes é permitido falar. É o caminho do silêncio, é o caminho silencioso. A mulher é o caminho, ela representa a igreja, ela faz parte da igreja, Deus está nela, é o caminho. Mas, no entanto, ela está numa etapa de o caminho de Deus, mas silencioso. Como fala? Como ensinar? Sem precisar de palavras. Até mesmo os maridos incrédulos, Paulo disse que seja ganho sem palavras. É o caminho do silêncio, o caminho silencioso em atuação. Não vamos confundir isso a tal ponto de não podermos responder uma pergunta para ninguém. Não, eu sou irmã, eu não posso. Como as irmãs acham que não devem orar, que não pode orar. Mas se só tem homens, eu não posso orar. Tem alguma escritura que diz que você não possa orar? Eu não encontro. Agora eu encontro, você não deve ensinar. Então onde Deus falou, vamos falar. Onde Deus silenciou, nós também fica em silêncio.
Você sabe a resposta disso? Não, não tem. Aquilo que eu sei responder, te responderei. O que eu não sei, esperaremos. Deus poderá responder amanhã. Amém? Então veja, Paulo, ele levantou a mão e pediu silêncio com a mão. Disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Então, gente, quem não teme a Deus não quererá ouvir estas coisas. Os que não temem a Deus não quererão nunca ouvir sua palavra. E quando as pessoas não ouvem o que Deus tem para ensinar, Deus fica silencioso. O caminho se silencia. Silencioso é aquele que se cala, é o que não faz ruído. Se aplica a um lugar ou tempo em que se há silêncio, se guarda silêncio. Agora, quando Deus está falando, quem fala a palavra de Deus é o sábio. O sábio, não porque a pessoa seja sábia, porque o dom da sabedoria está em atuação. Não vamos confundir o homem com o dom, de maneira nenhuma. O dom da sabedoria, quando ele está em atuação, é Deus falando comigo, Deus falando conosco, Deus transmitindo seus pensamentos. Salomão, quando ele escreveu no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 17, ele diz assim: ó, as palavras dos sábios devem ser ouvidas em silêncio. Porque se o sábio está falando, quem sou eu para ficar comentando alguma coisa, fofocando para lá e para cá? Mas o povo está tão mal acostumado que dizem que na igreja Deus fala, no entanto não tem ordem na igreja, não tem ordem na casa de Deus. É o pastor pregando e uma irmã conversando com a outra, fofocando, falando da vida da outra, apontando, viu a veste de fulana, viu o cabelo de ciclana, viu que roupa bonita da irmã fulana de tal, e o pastor pregando. Deus está falando numa bagunça dessa? Não, senhores. O profeta disse: se a igreja não mantiver a ordem, a decência, a pomba alça voo. Alça voo. Por isso que nós ensinamos sempre, dentro do santuário, nós fazemos de tudo para não conversarmos nada além do que as coisas relacionadas com a adoração. Quando temos espaço suficiente, sempre temos o salão, o santuário e mais a parte de um átrio onde os irmãos possam se abraçar, possam conversar um pouco, ter um pouquinho de companheirismo no final do culto. Mas às vezes não temos o espaço. Isso é feito mesmo dentro da igreja, dentro do salão, onde é feito o culto. Mas isto então, aí é que precisa então termos controle, termos ordens e decência, porque se quebramos a ordem, estaremos impedindo de sermos abençoados no próximo culto. No próximo culto, algum dos irmãos que ainda não leram a ordem da igreja, vocês façam um pedido, onde aprendemos todas estas coisas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas em silêncio. O Senhor Jesus, ele nos deu esse exemplo, o que é o caminho do silêncio. Porque Davi tinha dito aquilo, ele tinha profetizado, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Aquilo era uma profecia. Quando passou-se anos e anos e anos, daqui a pouco aquela profecia se cumpriu, se encarnou em um homem. Quando aquela letra da Bíblia estava encarnada em um homem, estava ele agora diante de Pilatos, diante do sumo sacerdote. Aí você já não lê mais em Isaías 53, você já encontra em São Mateus capítulo 26, versículo 63. Vamos ler? São Mateus capítulo 26 e o versículo 63, o primeiro livro do Novo Testamento, antes de Marcos. São Mateus capítulo 26, versículo 63. Veja bem o que está escrito aqui. Começar com 62. E levantando-se, o sumo sacerdote disse-lhe: não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E você acha que nós somos obrigados a responder? Só porque as pessoas criticam, te ofendem, você vai se defender? Estamos sempre dispostos a dizer: não, não é assim, não fiz isso. Por quê? Sempre queremos falar, sempre queremos dizer alguma coisa, simplesmente para não ficar calado, para não vir aquela ideia: quem cala consente? Não, senhores, nunca concordei com isso desde que eu me entendi por gente. Quem não deve não teme. Isso tem um certo sentido, em um determinado sentido. Quem não deve não teme, está seguro. Mas daí a pouco você sabe: eu não fiz, eu não realizei, mas fulano, ciclano, por causa disso, pensa que fui eu. E você teme. O temor maior é aquelas pessoas caírem em problemas, blasfemarem contra Deus,
por te acusar de algo que você não fez, de algo que você não praticou, de algo que você não disse, e você termina temendo sem dever. Como nem todas as vezes que você se cala é porque você está consentindo. Fica quieto. A mãe não respondeu nada, então ela deixou. Deixou. O coração está tão partido que ela não tem palavras para dizer, porque sabe que se dizer a próxima palavra não será ouvida, porque o ouvido da moça, do rapaz, já está tão cauterizado, já está tão alinhado para o que é errado, que não adianta conselho. Então por que falar? Falar mais o que, se tudo já foi dito? E quando você diz tudo o que tem para dizer, fique quieto, não fale mais nada. Você não tem mais nada o que acrescentar àquilo. É a mesma coisa do homem e da mulher, que você prega para ele esta mensagem. Mostrou para ele, dentro das Escrituras, o batismo correto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrei. Descanse disso. Mostrou para ele que Deus não é 3 pessoas. Mostrei. Descanse. Mostrou para ele que essas doutrinas antibíblicas, que ingeriram, que infiltraram no meio do cristianismo, começou em tal tempo, por tal pessoa, por tal fundador. Mostrei. Descanse. Você não tem mais nada para fazer. Deus falou quando você lhe mostrou, quando você disse. Dali por diante você descansa. Fique quieto. Deixe Deus trabalhar com a pessoa. Como é que Deus trabalha? Aquilo que Deus falou, aquela palavra, se aquela pessoa é uma semente eleita, aquela palavra é como água que regou a sementinha, ela vai brotar. E ela vai brotar. Você não tem por que ficar insistindo ou preocupado com a alma daquela pessoa. Não, Deus já mostrou exatamente o que deveria ser feito. É como Filipe e o eunuco. Precisava ir lá no eunuco, Deus tem como ir até lá, como te levar até lá. Levou Filipe até o eunuco, ele estava na carruagem, pediu carona, pulou em cima, começou a explicar para ele, o batizou na água e sumiu. Fazer mais o quê? Já fez tudo o que tinha que fazer? Já. Então só diga: Deus, está em tuas mãos. Essa é a intercessão. Deus, está em tuas mãos. Pai, ajuda. Ajuda. É só isso que você tem que fazer. Porque cuidar da semente eleita é problema de Deus, não é meu. Não é seu. Se você trazer todos os problemas das outras pessoas para você, você vai ficar em problemas. Você não conseguirá dar um passo com o peso do mundo inteiro sobre as suas costas. Jesus que já levou todos os nossos fardos. Ele que já carregou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Nós não temos que estar carregando o pecado de mais ninguém. Veja aqui, onde nós lemos, Mateus 26, ainda o versículo 62. E levantou-se o sumo sacerdote e disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Quem era Jesus? O caminho. Aqui estava o caminho silencioso. O caminho em silêncio, o caminho do silêncio. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus guardou silêncio, não guardou? Mas aqui está, agora ele rompeu o silêncio. Tem a hora dele falar. Disse-lhe Jesus: tu dissestes. Isto que Jesus falou foi uma bufetada na cara do inimigo, porque ele estava dizendo que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Tu o disseste. Isto é o que é pior. É a própria pessoa confessar: isto é a verdade, mas não consegue crer. Eu sei que esta mensagem é a verdade, mas amarrado, preso numa gaiola. São águias, continuarão sendo águias, mas presos em gaiolas humanas, presos em religião. O que você pode fazer? Não tem coragem. E mesmo que você quebre as algemas, quebre a gaiola, tire as algemas do pé, a pessoa vai se sentir ainda amarrado sempre. Ali, ó, complexos de inferioridade, que nunca conseguiram bater asas sozinhos, sempre dependeram de outras pessoas para bater as asas, para trazer comida para ele. Vamos continuar aqui? Amém? Amém. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 5, está escrito: ouça também o sábio e cresça em si. Inicialmente desejamos enfatizar que o ser humano foi feito para aprender. E uma das coisas mais difíceis na vida do homem é aprender a calar. Aprender a ficar calado. Entendemos que há pessoas que por natureza são caladas.
pessoas quietas. E quando você vê uma pessoa quieta, dependendo da estrutura da pessoa, é porque não foi dada oportunidade para aquela pessoa se expressar. Desde pequeno que aquela pessoa ouviu, que é um idiota, que não sabe falar direito, e aquela pessoa já foi tão massacrada que ela se fecha. É como o Bruto Samambaia, é assim, sabe? O Bruto Samambaia é fechadinho, né? Quando tá pequenininho. A pessoa se fecha, ela se retrai. Aí você diz, mas o irmão fulano é tão caladinho. O irmão ciclano é tão calado. Nunca deram oportunidade para ele falar, para ela falar. Sempre quiseram lhe ensinar, sempre quiseram lhe mostrar como fazer as coisas, sempre estavam ali para dizer assim que tem que fazer, assim que tem que decidir. Nunca deixou a pessoa por si mesma falar, se expressar, procurar seus caminhos. Existem pessoas que são por natureza retraídas, mas não é a maioria. Portanto, é importante entendermos isto, que assim como aprendemos a falar, também devemos aprender a calar. E você aprende a falar quando é criança, mas aprender a calar só depois de adulto. Interessante, né? Só depois que você aprende é que você então vai conseguir trabalhar em si mesmo este dom de ficar calado na hora certa, não falar bobagem indevidamente, saber no meio de pessoas se controlar para não falar nada indevido, essas coisas todas. Depois que cresce, é que você então pode aprender a ficar calado. E quando é pequeno, queremos tanto que a criança aprenda logo a falar, para saber como é o timbre da voz da menina, do menino. Diga papai, e diga mamãe, e vai indo, vai indo. Só que a criança ela é tão sugestionada para falar, que ela começa a falar, e os pais acham bonito. Mas daí a pouco aquilo fica tão demais que começa a dizer, cala a boca, menino. Cala a boca, menino. O pai está falando, a mãe está conversando, e o menino está ali cantando uma musquinha e remungando e tal, porque desde criancinha ele viu que agradava os pais falando. Ele aprendeu isso, que agradava os pais falando. Você sabe por quê que o mundo religioso está nessa confusão, que todo mundo quer ensinar, ninguém quer aprender? Todos eles querem ensinar, porque desde pequeno, ou desde quando aceitaram a fé, aquela religião, foi ensinado que todos tinham que pregar. E Jesus não disse isso. Jesus disse para aqueles que ele escolheu, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eles inverteram o versículo e diz, ide todo mundo, pregai. Não foi assim que Jesus disse. Jesus a quem ele chamou, eles ide, pregai a todo mundo. Aí as igrejas fazem isso, vai poder crescer em número, ide todo mundo, pregai. Não é assim. Paulo vem e responde essa questão, diz, como ensinarão se não forem enviados? Diferença, né? Aí a criança, cala a boca, quieto, fica quieto. E para parar de falar é difícil. Aí diz, eu de água de chocalho para meu filho, meu Deus, você quer que eu... Não é que foi isso. É que você sugestionou ele tanto para falar que ele acha que quanto mais falar você está achando bonito. Entendemos que há pessoas que por natureza são caladas, mas não é a maioria. E assim como aprendemos a falar, devemos aprender a calar. E falar quando realmente se necessita. Isto significa, veja, que você deve ter cuidado quando participa de uma conversação. Não responda todas as perguntas. Nunca diga tudo que você sabe. Você não consegue imaginar quem está te perguntando as coisas, qual é a intenção que tem. Está te testando, está fazendo uma cobrança, está procurando saber a vida de outra pessoa pelo conhecimento que você tem. Através de você descobre todos os problemas da casa do outro. Através de você descobre todo o problema dentro da estrutura dos irmãos, porque foi perguntando e você não soube ficar quieto, não soube parar de falar. E é simples alguém nos enrolar com alguma coisa, principalmente em questões doutrinárias. Sabemos responder todas as perguntas? Não. Portanto, você não tem por que responder todas as perguntas que as pessoas te fazem a respeito daquilo que você crê, porque tem coisas que você não sabe explicar. Os discípulos sabiam explicar tudo? Não. Mas Jesus disse, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E muitos não entenderam, foram embora, deixaram Jesus. Pedro sabia explicar? Não. Os discípulos sabiam explicar o que era isso? Não. No entanto, eles permaneceram com Cristo mesmo sem entender aquilo. Eles apenas criam.
Olha, eu creio nisso, eu só não sei explicar sobre isso. Leve para alguém que sabe explicar. Porque se você for explicar por si próprio, você pode atrapalhar aquela pessoa. Atrapalhar a si mesmo. Daí a pouco, a sua incapacidade de ensinar, por não entender todos os assuntos, vai gerar em você dúvida naquilo que você crê. O inimigo trabalhará desse jeito para te atingir, porque foi assim com Eva. Ele enrolou Eva com as próprias palavras que ela disse. É assim que Deus disse, não comereis, é desse jeito. Não, Eva, mas tem mais isso. Ele acrescentou um não e ela ficou tontinha. Então é isso mesmo. Então cuidado. Observe a hora, até onde você pode falar, até onde você pode esclarecer, até onde você sabe responder, até onde você consegue esclarecer, e procure essa sabedoria de silenciar na hora correta e dizer, olha, até aí eu já não sei explicar isso. É o caso de Billy Graham, o grande evangelista conhecido internacionalmente, Billy Graham. Ele foi para um determinado lugar e lá colocaram ele em aperto, porque Billy Graham não prega cura divina, ele prega o evangelho do arrependimento, apenas isso. Ele não é de orar pelos enfermos, essas coisas. Ele é de ganhar almas. Ele em determinado lugar, e as pessoas ali, os pagãos, colocaram ele em aperto, para ele orar pelos doentes, para curar as pessoas, e ele saiu dali envergonhado. Quando William Branham sobre disto, ele disse, por que o irmão Billy Graham não teve a humildade de dizer para aquelas pessoas, eu não tenho este dom, mas eu vou trazer aqui quem tem este dom. Veio a diferença? Hã? Simples, diga que você não sabe daquilo. Não é diminuir dizendo que não sabe. Você não estará se diminuindo dizendo que não entende disso, ou que não sei responder isso. Você está sendo sincero, estará sendo sincera. E Billy Graham não teve humildade de dizer assim, eu tenho colegas que Deus trabalha através deles com este dom. Vem? Se Billy Graham tivesse tido a humildade, ele teria dito, olha, eu não tenho este dom, o meu dom é outro. E por eu não ter este dom, eu não sou menor do que os outros pregadores que têm, porque dos 9 dons do Espírito Santo, qual desses 9 é o maior? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz que quem ora pelos enfermos, ou quem tem um dom de discernimento, que um é maior do que o outro. Não, todos os dons vêm do mesmo doador. São dádivas para ajudar a igreja, e esses dons têm que estar trabalhando juntos, em harmonia, para a estrutura do corpo de Cristo. Aí o irmão Branham disse, se Billy Graham tivesse tido a humildade, tivesse dito para aqueles pagãos, eu não tenho este dom, mas eu vou trazer aqui alguém que tenha. Por que ele não levou o irmão Oral Roberts, disse o irmão Branham, para lá? Por que ele não me convidou e não me levou lá? Disse, olha, eu não tenho esse dom, mas eu tenho o irmão Oral Roberts, que ora pelos enfermos. Eu tenho o William Branham, um amigo meu, que faz esse trabalho, que Deus usa ele neste dom. Por que ele não fez? E se ele tivesse feito isso, ele teria envergonhado a Satanás. Mas por ele não ter sido humilde, ele saiu de lá envergonhado, cabisbaixo de lá. Precisamos aprender esta lição. Estamos falando em ter controle de ideias, controles de pensamentos, para não entrarmos em problemas. Se analisarmos nós, por uns momentos, a natureza do ser humano, você pode se dar conta que o homem é igual aos animais quando se trata de se defender. O instinto de defesa, do jeito que os animais têm, nós temos. A autopreservação. Corre com medo do caçador, voa junto do moleque, quem sabe vai tirar pedra do passarinho. O passarinho sabe disso. Abaixa assim, você veja se o cachorro não corre. O cachorro late, só dê uma baixadinha assim, faça de conta vai pegar uma pedra, porque já jogaram tanta pedra nele que ele já está acostumado, né? Faz menção de pegar uma pedra que ele até dá um gritinho, porque já vê a pedra nas orelhas, já sente a dor da pedra nas orelhas. Vem? O instinto de autodefesa, nós também temos esse instinto, como os animais têm. A única diferença, de que o homem tem, é que nós expressamos o que sentimos. E por isso é necessário então aprender a controlar esta faculdade, porque do contrário nos trará dificuldade nos lugares, na escola, no trabalho, viu? As crianças já passaram por isso, que passam por isso. Conta tudo na escola, dos problemas de casa, fala tudo para as amiguinhas, para os coleguinhas, vai servir de chacota no futuro.
Todos ficaram sabendo, você tem isso dentro de casa, passa isso, passa aquilo, seus pais é assim, assim, assim. Porque as crianças não foram ensinadas que as coisas de casa não se devem levar para lá. Não tem por que você colocar os problemas da sua família dentro de casa, lá na escola. Aquilo vai prejudicar você. Você não tem por que contar toda a sua vida no seu setor de trabalho. Todos ficam com a sua vida na palma da mão, te chantagearão depois. Porque aquele que é teu amiguinho hoje, o amigo de segredos, amanhã te trai, é colega do outro, vai contar toda a tua vida lá. Isso é o maior problema que se enfrenta em pessoas que estão juntas, principalmente nós como igreja, como povo, como grupo de pessoas, que ficamos juntos e quando estamos juntos conhecemos a outro, temos a facilidade, porque abrimos a porta da nossa vida, do nosso coração, um para o outro. Damos esta oportunidade de nos conhecermos intimamente, hoje, agora. E amanhã? Estaremos unidos? Amanhã estaremos juntos? A você que eu cheguei a confessar um defeito, um problema, uma dificuldade minha, e eu confiei a você isto hoje, posso confiar amanhã? Ou amanhã você estará me traindo pelas costas? Ou amanhã estarei te traindo pelas costas, contando toda a tua vida para outra pessoa? Este é um problema difícil exatamente no meio dos pastores, porque eles não têm tido a sabedoria de ficar calado. Os irmãos levam problemas, os casais levam problemas, porque querem uma ajuda, querem uma palavra, um conselho, qualquer coisa assim, de alguém que está acostumado a lidar realmente com problemas. E aquele homem pega a vida daquela pessoa que está em sua mão e leva para outros colegas, ministros não tão sinceros, e daí a pouco a vida da igreja, a vida dos membros, está na mão de todo mundo. Pastor às vezes sai de casa em casa, filando boia, comendo, tomando cafezinho, na casa de um e na casa do outro, levando problemas de irmão para irmão, envenenando a vida da sua própria congregação, porque não sabe se calar, não sabe ficar quieto. O profeta diz: isto desestabiliza, isto te tira o direito de ser um ministro, se você não consegue nem guardar segredo para a sua própria esposa. E vocês acham como eu já me senti durante todo este tempo, fazendo trabalho de evangelismo, vendo vida de irmãos comentadas dentro de casa. O irmão conta um problema, chega no escritório, confessa algo e diz: olha pastor, eu fiz isso, fiz aquilo. O que faço? O que devo fazer? Com toda sinceridade, porque confia no homem. Daí a pouco, mal dá as costas: pai, mas o irmão fulano está com problema, viu? Mas o irmão fulano de tal, a irmã fulano está assim, assim. Meu Deus do céu, como é que pode? Gente, isso é pecado. Isso não é sacerdócio, não. Isso é não saber utilizar o dom que Deus lhe tem dado. Tem que saber a hora de calar, a hora de ficar quieto. Quantos problemas o profeta ouvia do povo? Ele livrava-se de cada um desses problemas. Não era contando para sua esposa, não era levando problemas da igreja para a sua casa. Ele pegava o seu velho rifle, subia para as montanhas, passava semanas e semanas por cima dos montes, até voltar para o próximo culto. Temos que orientar isso para muitos, né? Para muitos. Não tem que desopilar a mente, não tem um trabalho para desopilar a mente. Trabalhar não posso, mendigar tenho vergonha. Então vai pelo menos para cima dos montes. Mas não leva problema da igreja, problema dos irmãos para outras pessoas, para outros pastores. Não faça uma coisa dessa. Bem, tomamos por exemplo o lugar da família. Quando chegar o momentozinho aí, irmãos, dá um toque aí para não passarmos o horário aí, para entendermos aqui, quando começamos a pregar esquecemos do relógio. Mas vamos tomar um pouco aqui o exemplo familiar. Se nós aprendêssemos a controlar esta faculdade do falar e ficar quieto, o caminho do silêncio, bem, se aprendêssemos a respeitar a posição de cada membro da família, nós falaríamos de tal forma que nenhum dos nossos queridos familiares se sentiriam daquele jeito assim, humilhado, apanhado na cara por uma palavra mal dirigida, se você soubesse respeitar a posição de cada membro da família. O problema, o que é? A fala, é o falar, é a conversa dentro de casa. Como é que você atinge seu esposo, sua esposa? O que mais, quando você mais atinge ele ou ela,
Não é com a palavra de carinho, eu te amo, eu gosto de você, eu admiro você, um elogio, você fez isso bem feito. Isto atinge em cheio. Do mesmo jeito, a falta disso, ou o contrário disso, atinge em cheio aquela pessoa também. Porque às vezes você não soube ficar calado. Muitas vezes, só em falar que a comida está sem sal, dependendo do tom que aquilo foi dito, aquilo fere tanto, aquilo magoa tanto, porque aquela pessoa passou tanto problema durante o dia, já sofreu tanto na beira do fogão. Fique 2 dias cozinhando, você sabe como é que é. Cozinha ali durante... troque de lugar. Fica 1 semana na cozinha. E você vai entender o que é o trabalho de uma dona de casa. Misericórdia. Dou conta não. Então aí, se você respeitar os limites de cada um dentro do lar, o cuidado com a comunicação, o falar, o ouvir, sabe? Você vai ver a diferença entre um conselho, ao dar um conselho, que aquilo não soe como uma crítica. Vem? Quando você mostra que aquela pessoa cometeu um engano, para que não soe como uma repreensão, para que não se interprete aquilo como uma reclamação. Então muitas coisas é melhor você guardar silêncio. O mais importante disso, aprender a controlar nossas faculdades de expressão para poder respondermos apropriadamente, sem dar lugar a que interpretem mal o que estamos dizendo. Porque o problema não é só você responder, não é só você falar. Você pode estar falando a coisa correta, você pode estar falando a coisa precisa e correta, mas aquilo pode estar sendo de uma maneira que a pessoa interprete aquilo mal. E esse mal entendido pode causar grandes dificuldades dentro ali do convívio familiar, marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos e irmãs, porque houve ali um desacerto de interpretação. E você sabe, um erro de interpretação, não pense que é pouca coisa. É por causa de erro de interpretação da comunicação da palavra que foi falada que há esta confusão no mundo religioso. Por causa da interpretação daquilo que foi falado. Interpretaram mal. Vem? Salomão disse no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Até o tolo, estando calado, ele é tido por sábio. Gente, se você ficar quieto em determinado lugar, as pessoas não sabem se você fala errado. As pessoas não sabem se a sua voz é bonita ou feia, se é estridente, se é grave, se é aguda, se você não diz coisa com coisa. Até o tolo, quietinho, ele passa por sábio, porque ninguém pode julgá-lo, porque não viu ainda. Por que fulano não fala nada? Ah, já sei, estão querendo que eu fale para me pegar com minhas próprias palavras. Deixa eu quietinho aqui. Até o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios, passa o ri-ri, o zip, o fresqué, depende da linguagem coloquial que seja. Colocou ali, ó. O que é isso? O que cerra os seus lábios passa por entendido. Porque às vezes você nem sabe daquele assunto, mas você fica quieto e escuta, daqui a pouco você sabe. Esses dias, no serviço, eu sentei, negócio de 2 minutos, ou menos que isso, rapidinho lendo uma reportagem sobre a dengue. Daí a pouco chegaram 2 outros colegas ali, começamos a conversar e entramos nesse assunto rapidinho. Eu disse: você sabia que o mosquito da dengue ele não voa acima de 2 metros? Que é isso? Que conversa é essa? Eu disse: não, estavam falando de prédio, 5º andar. Essa tela aqui vai passar os mosquitos da dengue. Eu disse: já sei, não estou informado. Eu me informei durante menos de 2 minutos, rapidinho ali. Só vi a reportagem, li rapidinho, digo: meu Deus, olha que coisa boa, dá uma escola dominical. Na hora que chegaram e disseram: olha, essa tela aqui vai entrar os mosquitos por isso aqui. Aí eu disse: não, aqui não vai entrar mosquito da dengue. Como não? Digo: os mosquitos da dengue só entrarão se forem trazidos por uma corrente de ar ou pelo elevador. Mas aqui pela janela assim voando entrar? Não, porque eles não voam acima de 2 metros. Que conversa, como é que pode? Digo: gente, isso está mais batido, isso já está mais explicado do que tudo. Ele nem brasileiro é, o mosquito da dengue, ele vem do Egito. Como você sabe de tudo isso, né? Inclusive é uma matéria tão boa que rasguei aquele recorte e trouxe. Vamos colocar no rádio qualquer dia como serviço de utilidade pública, para que as pessoas entendam um pouquinho mais disso, né? Que é coisa séria mesmo. Muitos têm morrido por causa disso. Mas vamos aqui, nós temos poucos minutos. Por isso, meus amigos, é importante conhecer o caminho do silêncio. Não aventurarmos
por uma vereda silenciosa, porque entendam este assunto que estamos mostrando sobre caminhos, caminhos e veredas, caminhos e atalhos. Há o caminho do amor e há o atalho, a vereda do amor, que é diferente. Há o caminho da santidade e existe um atalho que as pessoas querem ser santas através de seus próprios esforços. Do mesmo jeito tem o caminho do silêncio e tem a vereda, o atalho do silêncio, que não se pode caminhar por ela, não garantirá nenhuma segurança. Vamos ver aqui uma coisa, uma escritura que vocês conhecem tão bem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, pois não permite que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Isto é o caminho. Você não pode isolar esse versículo, porque tem outro versículo que mostra mais clareza disso aqui também. 1 Coríntios 14, 34. Quando você junta os dois, você descobre que a mulher não deve ser uma pregadora do evangelho. Agora, se você quiser pegar um atalho sobre isto, você pode então guardar silêncio, porque você procurou um atalho agora, achando que está andando pelo caminho do silêncio, e nem um amém você dá na igreja. Entende o que é um atalho? O atalho do silêncio. Nem sequer glorifica a Deus, que diz: a mulher tem que estar em silêncio. Esse silêncio está falando sobre o pregar, o ensinar a palavra. Não permite que a mulher ensine. Agora, se querem um atalho, aí diz: então não vou nem dar um amém. Se me chamarem para ler vamos ler, se alguma irmã lê aí um salmo, eu não vou ler, porque não pode, né? Quem achar tal versículo primeiro, leia. A irmã diz: eu não vou ler porque eu sou mulher. Isto é atalho, é vereda. Isto é vereda. E nós temos que entender que precisamos deixar de lado as veredas, as desculpas, e andarmos realmente pelo caminho que deve ser. Bem? Porque se existe o silêncio real e sincero, também existe um silêncio falso e fingido, o qual estamos nomeando como uma vereda silenciosa. Uma vereda silenciosa. Nunca procure esta vereda silenciosa. Na hora de falar, por isso que tem que ter aquela inspiração. Na hora de falar, não fique calado. É pecado calar na hora de falar. Chegou a oportunidade de você testificar, de você testemunhar, de você dizer o que sente, dizer que está doendo. Fale que está doendo. Diga que está doendo, diga que aquilo está te incomodando. Reclame. Peça o que você tem necessidade. Não, mas eu estou esperando meu marido descobrir isso. Ele não vai descobrir nunca. Fale para ele. Se ele não deu a oportunidade de você falar, é outra coisa. Procura uma brecha, procura uma oportunidade. Mas fale. Diga: eu estou incomodada com isso. Eu estou incomodado com isso. Mas se eu falar, ele não vai gostar, ele vai achar ruim. Então, é um falso silêncio. É um silêncio fingido. Você não está sendo clara. Não está sendo claro para com ela ou para com ele. Você não está sendo claro para o seu irmão. Não está sendo claro para com a sua irmã, para seu filho. Chega e esclareça: isto não está bem. Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. Por quê? Diga para Deus: Senhor, eu estou incomodado com o teu silêncio. Eu sei que o Senhor tem um tempo certo de falar, mas eu preciso ouvir tua voz. Você diz: pode fazer isso? Pode. Abacuque. Chegou o momento que Deus falou. Quando Deus silenciou, Abacuque foi preocupado e disse: Senhor, isso está me incomodando. Vocês querem ver Abacuque capítulo, vamos ver aqui, Abacuque capítulo 1? Ah, gente, é tanta coisa. Se não tivéssemos hora, esses aprendizados iriam longe. Livro do profeta Abacuque, está no Antigo Testamento, é um livrozinho bem pequenininho, está depois de Naum, que também é só uma página, por isso que é tão difícil de encontrar, e antes de Sofonias, já no final, os profetas menores. Abacuque capítulo 1. Versículo 1. Peso que viu o profeta Abacuque. Que peso foi este? Peso que viu o profeta Abacuque. Começa desse jeito. E ele mostrou o peso que estava sentindo, o problema que estava lhe afligindo, o que estava incomodando ele. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Até quando? Sabe o que Abacuque estava dizendo aqui? Senhor, eu estou incomodado com teu silêncio. Eu preciso te ouvir.
Eu tenho clamado, tenho te buscado, e eu preciso saber a tua resposta. Porque às vezes o silêncio de Deus, ou a resposta que não veio ainda para você, não é que Deus não respondeu, é que está tendo algum empecilho que você não tem escutado. Daniel clamou, já passamos tanto por este assunto. Daniel clamou, pediu a resposta de Deus. Passou 21 dias esperando. A culpa foi de Deus? Não. Assim que Daniel pediu a resposta, o mensageiro foi enviado, saiu da presença do Todo-Poderoso, vai e leva a resposta para Daniel. Satanás ultrapassou na frente do anjo, do mensageiro, e por 21 dias guerreou para que a resposta não viesse para Daniel. Quantos demônios está impedindo que a resposta de Deus venha até você? Quantos demônios está na frente com suas espadas terríveis, atrapalhando o mensageiro de Deus? Quantos? Você não imagina. Peça reforço. Peça reforço a Deus. Senhor, enviaste a tua resposta já. Preciso de reforço que até agora não recebi. Até agora não chegou até mim. Porque o silêncio de Deus, quando Deus se silencia, tem alguma coisa para ser feita. E o problema não é de Deus. Porque na hora que você pede, Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Por que eu não estou recebendo a resposta? Será que Deus está silencioso? O caminho está silencioso? Ou Ele já falou há tanto tempo e as pessoas não têm escutado? Qual é a resposta que você está procurando de Deus? Qual é a resposta que meu ouvinte está precisando, Senhor? Se isto é verdade, se o que pregamos é realmente a verdade, é a resposta que você quer, é esta? Finalizando, na mensagem O Sétimo Selo, na página 467, eu já estou dando assim, não parágrafo, mas página, para que os irmãos se acostumem que quando chegarem à tradução vinda da gravação A Voz de Deus, será exatamente desta maneira. Pode não bater com os parágrafos da tradução brasileira, por causa das traduções, essas coisas todas. Sétimo selo, parágrafo, ou página 467. O profeta de Deus nos ensinou isto. O diabo não sabe nada até que você diga. Você pensou e diz: o diabo sabe do meu pensamento. Não, Senhor. Deus sabe teu pensamento. Os nossos pensamentos, que eu não escuto, que você não escuta os meus, mas diante de Deus é diferente. E Deus, para nos mostrar como eram os gritos dos nossos pensamentos, Ele nos enviou um profeta para nos mostrar como era. E na hora que o profeta estava na audiência pregando, ele dizia o pensamento de qualquer pessoa dentro daquela congregação. E na hora que alguém disse: isto é psicologia, ele diz assim: porque sempre isso me esbofeteia a cara. Isso que você pensou. Nenhum pensamento ficava escondido diante do profeta de Deus. O irmão Grimm disse: uma das coisas que o sétimo anjo veio nos dizer foi isto: que os nossos pensamentos diante de Deus falam mais alto do que as nossas palavras. Aquilo que você pensa, os seus pensamentos, não está encoberto diante de Deus. Para nós é silêncio, mas os gritos, os problemas, maus pensamentos, pensamentos de ódio, pensamentos de errados, Deus está ouvindo tudo. Mas se houve pensamento, o que é um pensamento? O que é uma palavra? Antes de ser uma palavra, ela foi primeiro um pensamento. Eu não posso falar copo sem antes pensar no copo. Primeiro, eu penso, os neurônios, o meu cérebro envia a ordem para todos os meus nervos, para minhas articulações. Aquilo vai tão rápido e eu em seguida pego no copo. Eu não posso pronunciar esta palavra copo sem antes pensar. Eu amo isso, diz o profeta. Eu tenho tratado de lhes ensinar isso. Veja, às vezes as pessoas planejam para fazer isto e aquilo, e elas vêm, e daí a pouco, a partir do momento que elas planejam, elas podem ver que o diabo vai pôr tudo quanto é de empecilho para estorvar. O diabo procura tudo para chegar antes naquele lugar, para atrapalhar em suas realizações. Por quê? Porque você falou o que ia fazer.
Então, se você tem algo bom para ser feito, precisa ser feito, não diga nada para ninguém. Mas e isso? Calma, isso vai ser resolvido. Mas querida, E às vezes você fica quieto na hora da resposta, não é porque você não sabe. Seja precavido. Quantas vezes você planejou tal coisa e confiantemente falou com a esposa ou falou com seu esposo, daqui a pouco você descobre que alguém mais sabe antes daquilo ser feito. Por quê? Por que será? Primeiro mês de gestação, 15 dias de gestação, a vizinha sabe primeiro do que o marido. Por que será? Não seria ele a pessoa primeira a saber disso? A pessoa mais indicada? Por que não se consegue guardar esse segredo? Da irmã, da vizinha, da prima. Muitas vezes a vizinhança inteira sabe, fulana está gestante. O marido nem sabe ainda, porque a esposa não contou. E todo mundo fica sabendo. Quando o marido vem saber, todo mundo já sabe. E isso é uma coisa, e corre de boca a boca como um rastilho de pólvora. Todo mundo sabe. Aí você tem algo para realizar e... rapidinho, mas como é que fulano sabe? Como é que você está sabendo disso? Daqui a pouco, é isso, aqui aconteceu isso. Como é que você sabe? Eu só contei para alguém. Então que não tivesse contado. Contou, não é mais segredo. Você contou para alguém que você confia, mas aquela pessoa já tem mais alguém que ela confia também. E chega e diz assim, não conta nada para ninguém não, mas eu sei disso. Você confiou naquela pessoa, mas ela também tem uma pessoa que confia. Aí já liga, mas tu nem sabe o que eu fiquei sabendo. Mas não conta nada para ninguém. Fulano disse deste jeito. Daqui a pouco 20, 30 pessoas estão sabendo, gente. E era segredo, e é porque é segredo. Imagina se não fosse. O diabo não sabe nada até que você o fale. Eu amo demais isto. Eu tenho tratado de lhes ensinar isto a todas as pessoas, que quando se tem plano para fazer alguma coisa e dali por diante você nota que o diabo está tentando te atrapalhar naquele plano, te estorvar, veja, para poder chegar antes de você, é porque ele sabe qual é a tua intenção, porque de alguma maneira você deixou escapar, e ele fará tudo para você não realizar aquilo, porque ele sabe que aquilo seria de bom grado, seria de valia para você. Então qual é o segredo? Assim como você aprendeu a falar com muita dificuldade o beabá, papá, gugu, dadá, aprenda agora a ficar calado muitas vezes, mas na hora que for preciso falar, não cale. Pedro na prisão apanhou feito um acabado mesmo. Foi uma surra daquela. E disse ele, olha, se eu te pegar falando o nome de Jesus, a surra vai ser maior. Deram um banho de água de sal, né? Ali nos vergonhos, soltaram. Poucas horas depois, não foi aqueles que estavam apanhando lá, foi. Mas a surra, deu uma surra, o cara ficou quase desmaiado, pois está pregando na praça de novo. Chegaram lá, mas nós já te dissemos para não falar desse nome de Jesus. Ele se importa obedecer a Deus do que os homens. Porque este é o momento de falar. Este é o momento de falar. Vamos ficar de pé para encerrarmos? Vocês lembram daquela escritura que nós lemos pela manhã? Ah, meus filhos, Isaías 42, versículo 13. Foi a leitura pela manhã e veja aqui o que ela diz. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra. Veja, como homem de guerra, despertará o zelo, o cuidado, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. A mensagem do dia é o alarido de Deus na terra. É o grito de uma águia muito grande. Não importa se está doendo nos ouvidos, é tempo dele falar. Por quê? Versículo 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Imagine Deus se contendo para não falar. Por muito tempo me calei e estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a quem está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Porque é tempo de Deus falar. Senhor,
Nós temos lido a Tua palavra, nós temos escutado estas palavras e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-las cada vez mais. Nos ajuda, Senhor, nesse caminho, nesse crescimento. Nos ajuda no caminho da santidade, no caminho para o céu, no caminho do amor, no caminho transparente, no caminho da sinceridade. Nos ajuda nisto, Senhor, porque nós queremos, no final de nossa jornada, termos caminhado por todos os caminhos que leva para o Senhor, que leva para o verdadeiro caminho, a verdadeira vida, que é o próprio Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não queremos somente ir, queremos que este Pai, que esse Deus esteja em nós, e é esse Deus em nós que nos dá força para caminhar nesta jornada. No nome de Jesus Cristo, abençoa os meus ouvintes, abençoa os meus irmãos que estão distantes, a igreja aqui presente, aqueles que estão em suas residências cultuando juntamente conosco, que no próximo culto eles possam estar aqui nos alegrando e cantando junto, Pai. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém e amém. Concluindo 345, o que nós cantamos pela manhã, gostei muito, e a igreja está despedida. Os nossos ouvintes, Deus os abençoe, é um prazer muito grande ter vocês aí do outro lado. Na próxima sexta-feira, a partir das 19h30, estaremos com mais um culto na presença de Deus. Esta igreja está de portas abertas para todos aqueles que queiram adorar a Deus em espírito e em verdade. Silêncio, oh que grande silêncio, que triste silêncio, na terra haverá. Esta terra manchada de pecado, toda cheia de trevas e religião, um triste silêncio haverá, pois o povo de Deus dela desaparecerá. Silêncio, silêncio, ó que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Os irmãos que dormiram no Senhor estão esperando por nossa perfeição, mas com o poder da palavra falada chamaremos os mortos e eles ressuscitarão. Silêncio, silêncio, ó que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Pela fé eu já posso avistar aquela cidade onde iremos morar, com Jesus, nosso amado noivo, sobre as ruas de ouro, onde havemos de andar. Silêncio, silêncio, ó que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, porque muito em breve seremos arrebatados. O mundo ficará perguntando: onde estão os pregadores sobre a volta do Senhor? Não ouvimos mais a sua voz, tudo está em silêncio. Onde está aquele povo? Silêncio, silêncio, ó que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Amém. Aleluia. Irmão Dene, faça a oração final e estamos despedidos. Deus os abençoe e até a próxima semana. Estamos transmitindo pela 100,5. Deus os abençoe. Bondoso Pai Celestial,
Estamos muito gratos, Senhor, por este alimento espiritual que acabamos de receber, Senhor. Sairemos daqui satisfeitos, mais alegres, Senhor. Pai, te agradecemos, meu Deus, por tudo que estivemos ouvindo, Senhor. Abençoe o pastor Domingos, sua família e o seu ministério, Senhor. Leve-nos de volta aos nossos lares, seguros e protegidos, Pai. Te pedimos, meu Deus, te agradecemos. E abençoe o próximo culto que teremos, Pai. Que o Senhor nos dê forças para estarmos aqui e ouvirmos a Tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço por muitas bênçãos. Amém, Deus vivo. Amém. Deus abençoe. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta amanhã neste mesmo horário com mais uma programação de fé. A voz do sétimo anjo, entregando a todos a doutrina de Cristo. Divulgue para os seus amigos e familiares o nosso portal de evangelização www.doutrinadamensagem.com. Se você deseja ter contato conosco por e-mail, escreva para doutrinadamensagem@gmail.com. Você também pode escrever para diogenes.dornelles@yahoo.com.br. Acesse também o portal diogenestraduções.webnode.com.br. Ouvintes, Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém.